Muito bem. Então, agora, eu já passo, então, para apresentar a primeira palestrante, que, como eu já falei dela, é a Daniela, que é uma pesquisadora sênior, então, da Universidade Técnica da Dinamarca. Muito obrigado, Daniela, Daniela e mim, por viajarem tão longe para abrilhantar aqui o nosso evento. Obrigado. Bom, eu queria começar agradecendo pelo convite. É um grande prazer estar de volta aqui à USP São Carlos, depois de 4 anos sem botar o pé aqui. É muito estranho, porque é o mesmo ambiente, mas as pessoas não estão mais aqui, e eu não conheço mais as pessoas que estão aqui. Mas muito bom estar de volta. Obrigada, Henrique, pelo convite, Marina, Jana, tudo mais. E, como vocês viram, vocês vão cansar bastante de mim hoje. Então, eu tenho 3 palestras diferentes sobre como a gente pode implementar sistemas, produtos, serviços em organizações. Muito do que eu vou falar é sobre a experiência que nós temos na Universidade Técnica da Dinamarca, onde eu trabalho com o professor Tim McAloon. Ele já vem trabalhando com PSS há mais de 15 anos, com diversos projetos com indústria, tanto B2B, então business to business, quanto B2C, business to consumer. E eu gostaria de começar, então, a palestra hoje introduzindo o que é o tal do PSS, né? O que são produtos, sistemas, produtos e serviços. E, desculpa, eu não lembro mais várias palavras técnicas em português, então, às vezes, vai sair o inglês aí, mas a gente vai se entender. Mas o que a gente percebe, então, é que tem havido uma grande mudança nas organizações e na economia de maneira geral. O que a gente percebe é que a servitização está acontecendo cada vez de forma mais crescente e de forma mais pronunciada em organizações. Esse tem sido o caminho que diversas empresas têm encontrado para diferenciar os seus produtos desenvolvidos e agregar valor em um mercado cada vez mais competitivo. E eu gostaria de começar a nossa conversa hoje trazendo alguns exemplos de servitização que são comuns no nosso dia a dia e têm mudado a forma como nós interagimos com empresas e com outras pessoas também. Eu gostaria de começar falando sobre como a gente atualmente está servitizando serviços. Então, se a gente considerar Nova York, uma das maiores cidades do mundo, o sistema de táxi deles lá está cada vez mais desafiado por um novo sistema chamado Uber, que vocês conhecem e tem sido também crescendo em diversas partes do mundo. Em Nova York, o sistema de táxi hoje é de 13.200 carros, e Uber está expandindo de forma absurda. E uma coisa muito interessante da plataforma Uber é que eles não têm nenhum carro. Então, eles estão desafiando todo esse sistema totalmente consolidado de táxis nos Estados Unidos por um novo tipo de serviço, um novo tipo de solução, em que a importância do bem físico para esse tipo de empresa é muito menor quando comparado a sistemas de táxi tradicionais. Se a gente muda um pouco o contexto e começa a falar da indústria da música, por exemplo, a gente teve uma evolução ao longo dos últimos anos, dos discos, para as fitas, para os DVDs. E, atualmente, o que a gente percebe é que há uma mudança desses sistemas físicos de produtos para sistemas virtuais, como o Spotify, por exemplo, em que o modelo de negócio deles é muito mais baseado em oferecer serviços, tendo parcerias com diversas organizações, com os músicos, com as produtoras e tudo mais, de forma a oferecer maior comodidade aos clientes e uma maior variedade de música também. E o Spotify é seguido por um outro setor, que também tem crescido bastante, em que a gente não mais constrói hotéis físicos, mas a gente foca cada vez mais em soluções como o Airbnb, em que eles possuem nenhum hotel, nenhuma acomodação, nenhum quarto, mas hoje já tem mais de 14.000 funcionários, e está crescendo absurdamente nessa área. Mas o que acontece? Por que empresas estão mudando dos bens físicos de manufatura, que tem gerado a economia há muitos anos, indo cada vez mais no caminho de
serviços. Se a gente comentar agora sobre business to business, a Rolls-Royce tem feito isso já há muitos anos. O sistema da Rolls-Royce é muito interessante, porque eles não mais vendem as turbinas dos aviões, mas eles têm um conceito chamado pay by the hour, em que eles cobram pelo uso dessas turbinas das diferentes empresas aeronáuticas. E, com isso, o que acontece é que eles têm acesso a dados sobre o uso desse produto durante toda a operação, e isso possibilita que eles tenham uma manutenção mais eficiente, que eles desenvolvam o produto de forma mais eficiente também, porque eles sabem exatamente como ele está acontecendo, e que o usuário, então quem está comprando esse serviço, tem acesso a esse serviço em todo o tempo que ele precisa ter. E, com isso, eles conseguiram se diferenciar bastante no mercado e estão crescendo muito ao longo dos últimos anos. Um outro exemplo, agora, se a gente falar de B2G, então, Business to Government, é esse caso na Namíbia, em que eles estão desenvolvendo sistemas de coleta de lixo, mas não mais vendendo produto físico também, mas alugando o serviço de coleta desses resíduos sólidos em cidades africanas. E esse projeto tem crescido muito, principalmente pelo motivo de que, até então, essas cidades não tinham os recursos necessários para comprar esse equipamento, que era relativamente caro, mas, a partir do momento em que você tem um sistema produto-serviço, em que você aluga esses equipamentos, eles se tornam mais acessíveis e mais pessoas podem ter acesso a eles. Então, com isso, eu comecei com uma grande motivação. O mundo está mudando, serviços estão se tornando cada vez mais importantes, e, nesse contexto, nós vemos várias empresas que desenvolvem produtos, mudando seus modelos de negócio para incluir o serviço de forma mais expressiva nas atividades. E, antes de seguir adiante, eu gostaria de definir o que é um sistema produto-serviço, para que a gente consiga entender quais são os principais tipos de produto, sistema, serviço, e também quais são os principais elementos, sempre que a gente fala nesse tipo de PSS. E, para isso, eu queria construir a definição junto com vocês. Então, começando por produto. O que é um produto? Então, um produto pode ser definido como o resultado de um processo de síntese, em que o valor é criado pela transferência de propriedade de um resultado de um stakeholder, então, de um parceiro na cadeia de suprimentos para o outro. E isso são os tradicionais produtos físicos, os hardwares que a gente tem desenvolvido nos últimos anos. Por outro lado, um serviço, a gente pode definir como a criação de valor, que acontece quando um stakeholder, nessa cadeia de valor, ele realiza uma atividade no lugar de um outro stakeholder. Então, por exemplo, quando a gente vai cortar o cabelo, o serviço que o cabeleireiro faz para a gente acontece no momento em que estamos lá e é exatamente no mesmo ponto, sem necessariamente envolver produtos físicos para isso. Um sistema, por outro lado, é uma conexão entre elementos de produto e de serviço num sistema particular específico. E, se a gente junta esses três elementos para formar os sistemas, produto e serviço, então a gente pode defini-los como uma proposta de valor, que foi definida de forma consciente, que tem como principal objetivo satisfazer as necessidades de um certo usuário, e essa necessidade é satisfeita por meio de uma combinação de produtos e serviços que vão entregar esse valor por meio de novos canais. E esses novos canais, normalmente, estão relacionados a criações de novos elos, essas cadeias, e novas parcerias entre os diferentes stakeholders envolvidos. E, se a gente tenta, então, traduzir esses elementos de uma maneira mais fácil, usando a língua como uma forma de fazer isso, nós podemos dizer que os produtos são os substantivos, então, as coisas físicas que nós estamos desenvolvendo. Os serviços são os verbos,
ou o que nós fazemos com esses produtos. Os sistemas é uma combinação de serviços e produtos, então de substantivos e de verbos, formando uma frase coerente. E o sistema produto-serviço, então, seria a boa história, ou aquilo que realmente está vendendo bastante, como uma combinação muito bem orquestrada desses 3 diferentes elementos, de forma a criar valor para a sociedade. E aqui eu trouxe um exemplo para você de como a gente pode diferenciar produtos e serviços e como o PSS viria nesse contexto. Então, se a gente considera, por exemplo, o transporte com o seu próprio carro, em comparação com o transporte usando um táxi. O carro em si é tecnicamente igual. Então, não existem grandes diferenças com relação à performance do carro, consumo de combustível e tudo mais. A grande diferença está na forma como nós nos relacionamos com esse carro. Então, no caso de o transporte com o seu próprio carro, o que acontece? Você é ativo, então você normalmente é o motorista, e você que tem a responsabilidade de mover de um ponto A para um ponto B. Você normalmente tem a propriedade desse carro, então você adquiriu ele num certo momento, você é responsável pela manutenção, por colocar gasolina, por ter certeza de que ele não vai quebrar no meio do caminho e tudo mais. O carro em si, ele está diretamente relacionado à ação de transporte de uma posição A para uma posição B. Você pode usar o carro de diversas formas diferentes. Então, se você quiser pegar o seu carro para transportar o seu cachorro para ir para o pet shop, por exemplo, você pode fazer isso, porque você tem propriedade total desse bem. E, se a gente considerar leasing, na maioria das vezes, ele traz as mesmas oportunidades. Mas vamos mudar agora e considerar o que acontece quando nós utilizamos um carro por meio de um táxi, que seria um serviço. Então, o que acontece aqui é que, nesse momento, você é passivo, então você não está mais dirigindo, você pode ler uma revista, você pode assistir um vídeo enquanto você está sendo transportado de A para B. Você não tem mais a propriedade desse carro, você paga pela corrida e, em algumas cidades, pelo tempo que você passa dentro do carro também. Você não está diretamente envolvido na ação, então você não tem responsabilidade nenhuma com relação a o farol fechou, como que eu faço para me movimentar e tudo mais. E, ao mesmo tempo, você tem possibilidades limitadas, especialmente com relação ao timing, então ao tempo que você vai ter para satisfazer as suas necessidades. O sistema produto-serviço ele vem com uma combinação desses 2 mundos, em que ele combina, em muitas das vezes, a não propriedade do produto. Então, você aluga esse produto e você não mais compra. Uma outra forma muito interessante é que existem diversos sistemas produto-serviço, em que você não é mais responsável pela manutenção, por exemplo. Então, todos os sensores são instalados, em que a manutenção é otimizada ao longo do tempo e tudo mais. E, por fim, uma outra mudança fundamental é como a sua relação com esse bem muda ao longo do tempo, quando você começa a ter esses sistemas produto-serviço. E essa definição que eu trouxe para vocês é uma definição mais didática. Na academia, existem diversas pesquisas sendo realizadas de como se define um sistema produto-serviço, e há menos de 3 meses nós fizemos uma nova revisão na universidade para identificar quais são essas diferentes definições e como elas se relacionam entre elas. E uma das grandes surpresas ao fazer essa pesquisa foi identificar que existem mais de 40 definições diferentes do que é um sistema produto-serviço. Essas definições, elas, na maioria das vezes, têm elementos comuns, mas trazem outras áreas como importantes para a caracterização do sistema produto-serviço. E uma outra coisa interessante é que PSS é um dos termos que nós usamos para essa mudança que a gente tem visto na economia. Outros termos que são similares também
A gente pode falar de vendas funcionais, de produtos e serviços integrados, de contratos baseados em performance. A gente pode falar dos famosos sistemas, produtos e serviços industriais, e de diversas áreas que têm o mesmo objetivo. Então, como a gente pode desvincular a criação de valor de produtos físicos e agregar valor por meio de serviços aos nossos clientes, de forma a oferecer um diferencial competitivo para as organizações. Esse é um mapa que nós criamos a partir dessa pesquisa, em que nós colocamos cada uma das definições que identificamos sobre PSS numa linha do tempo, tentando mostrar se haveria uma convergência entre as definições ou se ainda hoje não há consenso sobre a definição final. Então, tudo começou em 1999, com um report feito pelo Mark Goedkoop, que trabalhava no momento para o Ministério do Meio Ambiente da Holanda, e a definição dele trazia muito forte as questões ambientais como um dos diferenciais de PSS. E o principal motivo para isso é que ele via o PSS como uma forma de desvincular o consumo de materiais, então o consumo de produtos físicos, da geração de renda nas empresas. E aqui vocês percebem que essas definições elas evoluíram em diversas direções ao longo desses últimos quase 20 anos, e que, recentemente, então, hoje, a gente ainda tem pelo menos 10 definições diferentes que trazem diferentes dimensões para o que é esse sistema produto e serviço. E aqui eu tentei resumir aquele gráfico complicado num gráfico mais simples. Então, como eu comentei, tudo começou com um foco muito grande em questões ambientais e como que produtos... Ai, meu Deus! Como sistemas, produtos e serviços poderiam ser vistos como uma forma de você ser mais sustentável. A partir de 2005, a gente teve uma divisão em que uma parte dos pesquisadores continuaram trabalhando com esses aspectos de sustentabilidade, mas uma outra parte começou a focar cada vez mais nos aspectos de negócio, de implementação do PSS. Hoje, não existe nenhum consenso, mas o que a gente espera agora com essa nova onda de economia circular é que nos próximos anos a gente possa ter uma convergência de novo entre os benefícios de negócio do PSS com os benefícios de sustentabilidade, em que a gente tenha a definição de PSS com um forte foco ambiental e também econômico, nesse contexto de economia circular. E nessa pesquisa, o que a gente também tentou fazer foi identificar quais eram os elementos principais que hoje são utilizados para definir o que é um sistema produto e serviço. Nós temos 11 elementos nessa figura, e o que nós fizemos foi classificar cada uma das 40 definições de acordo com essas diferentes dimensões. Então, a gente observa que a existência de produtos físicos é um dos itens fundamentais para a caracterização de sistemas produto e serviço. Então, sempre que falamos de serviços puros, que não necessariamente tem um produto físico relacionado para ele, não estamos falando de PSS. A relação entre produto e serviço também, esse já está no próprio nome do conceito, e ele aparece em 95% das definições. Tem uma que não fala de produto e serviço conectados. Um outro elemento fundamental está relacionado à rede de atores e infraestrutura. Então, o que é que existe em torno desse produto e serviço que me deixa capaz de entregar esse valor para os meus clientes? Quais são as diversas parcerias realizadas? Um outro elemento super importante é a satisfação de necessidades de clientes. Então, sempre entender como esse PSS pode gerar maior valor aos clientes quando comparado ao produto físico e como aumentar a comodidade e tudo mais. O quinto fator está relacionado à redução de impactos ambientais. Então, existem algumas definições que só consideram PSS
aqueles produtos, sistema, produto, serviço, que trazem redução de impacto. E também tem outras definições que dizem que é um diferencial e um potencial. Competitividade é um outro fator muito presente na maioria das definições, que trazem o PSS como uma nova forma de gerar valor na empresa. Business model, então, modelos de negócio, também importante, porque na maioria das vezes, quando nós implementamos um PSS, a gente vai ver isso com mais detalhes hoje, existem mudanças necessárias no nosso modelo de negócio e também na nossa proposta de valor. O mesmo acontece com os processos de inovação, de estratégia e de desenvolvimento de produto. Então, quais mudanças são necessárias no nosso processo de inovação para incorporar esses novos requisitos que estão relacionados ao PSS? Entender qual é o ciclo de vida, não apenas do produto físico, mas também do cliente usando esse produto, e entender ao longo de todas essas diferentes fases do ciclo de vida como agregar valor e como desenvolver soluções que vão satisfazer as necessidades. E isso em combinação ao ciclo de vida do produto, em que vai desde a extração da matéria-prima até a manufatura, o uso e o fim de vida. E, por último, é um conceito que aparece em cerca de 40% das definições, está ligado ao estabelecimento de um sistema de autoaprendizado. E isso está muito relacionado à Internet of Things. Então, como a gente vai integrar a internet das coisas nas nossas soluções, de forma a ter mais informações sobre o uso do produto, sobre o fim de vida do produto e poder desenvolvê-lo de forma cada vez mais eficiente. Então, 11 características fundamentais para a definição do sistema produto e serviço e diversas formas diferentes de classificar de acordo com a sua solução adequada. E a próxima pergunta que vocês devem estar se fazendo é, legal, entendi a mudança no mercado, entendi o que é um PSS e quais são as diferentes dimensões em que ele se apresenta, mas por que essas empresas estão tomando a frente no desenvolvimento desses PSS? E o que a gente percebe, esse gráfico é dos Estados Unidos, mostrando como que a evolução do uso de serviços tem se dado nos Estados Unidos desde 1800 até 2010, quando o estudo foi feito, e quais eram a projeção até 2050. E o que a gente percebe aqui é que, no início do século, a gente tinha os produtos representando uma grande parte da economia nos Estados Unidos, a agricultura ainda importante, e os serviços aí com cerca de 20% de influência na economia. Desde então, e se a gente fizer um salto aqui para 2010, a gente percebe que os serviços já correspondiam a cerca de 60% da economia americana e os produtos tinham diminuído essa participação para torno de 10% a 15%. Isso a gente percebe não só nos Estados Unidos, mas em grande parte das economias mundiais, não só as desenvolvidas, mas também as que estão em desenvolvimento. E a pergunta é, por que isso tem acontecido e qual é a contribuição do PSS nesse cenário? Se a gente olha para esse gráfico, então, o que nós temos aqui? São diferentes tipos de criação de valor na sociedade. Esse exemplo foi estudado na Suécia, em que eles tentaram entender como estava mudando a dinâmica do mercado com relação a nível de integração de materiais, então, aquelas empresas que focavam em informação e organização, em bens intangíveis, e aquelas que focavam em bens materiais, e como que isso estava sendo entregue aos clientes, se em forma de produtos ou em forma de serviços. E o que se percebeu nessa pesquisa é que, cada vez mais, esse quadrante,
em que a gente focava em produtos materiais, o que tem sido o grande foco da indústria de manufatura, tem diminuído bastante. Então, o que a gente tem é um aumento de criação de valor por meio de organizações focadas em informação e em serviços e uma diminuição dos produtos. Um exemplo aqui, como eu estou vindo da Dinamarca, é esse tradicional design de cadeiras, que o foco principal é no produto físico. Se a gente muda o quadrante e pensa em informações e organizações, e aqui grande parte da indústria de IT é bastante forte, e como isso tem sido desenvolvido em termos de serviços, a gente percebe uma grande mudança da indústria em termos de não vender mais o software, mas você pagar pelo uso do software por um determinado período. E isso aconteceu na Microsoft, tem acontecido em várias dessas grandes comunidades. E o Google tem focado bastante nesse novo modelo de negócio também. Se a gente considera serviços e materiais, a gente percebe uma diminuição do uso de materiais, aqui com relação a oficinas mecânicas, por exemplo, e setores em que a gente tinha os serviços relacionados aos produtos em si. E basicamente, a área que tem crescido, considerando todas essas dimensões, é essa área de informações e organizações relacionadas a serviços. Então, como nós podemos apoiar o ciclo de vida de produtos por meio de IT e de novos serviços oferecidos ao nosso mercado. Um outro motivo de por que é importante focar em PSS é olhar no Total Cost of Ownership, ou custo total de propriedade desses produtos. Aqui eu tenho um exemplo para vocês de computadores pessoais e como que o custo de aquisição está relacionado ao custo de manutenção ao longo do ciclo de vida desses computadores. Então, cerca de 20% do que você gasta ao longo do ciclo de vida está relacionado à compra do computador físico e cerca de 80% está relacionado a todos os outros esses serviços ou processos de apoio que são necessários para você manter esse computador em uso ao longo do tempo. Se a gente olha para outro tipo de produto, e a gente olha para locomotivas, por exemplo, a história é ainda mais expressiva. Então, o que você gasta para adquirir uma locomotiva, comparado ao que você gasta ao longo de todo a vida útil dessa locomotiva, é muito menor, cerca de 21 vezes menor. E o que as empresas, então, começaram a entender é que, se você vende o produto, você só consegue aproveitar essa pequena fatia vermelha de todas as possíveis rendas que você poderia ter com esse produto ao longo da vida útil. E que uma nova forma, então, de você agregar valor seria começar a realizar atividades que originalmente não eram feitas por vocês e de forma a aumentar a margem, aumentar a competitividade dessas empresas. E aí diversas iniciativas começaram a ser implementadas em como você pode desenvolver a sua locomotiva ou o seu computador de uma maneira diferente, para que você torne possível esses serviços da maneira mais eficiente possível e que você também torne o uso desse produto cada vez mais ligado ao que é importante para o seu cliente. Então, de maneira geral, existem diversos argumentos de negócio para o uso de PSS. E aqui, então, a gente pode falar da entrega de soluções integradas, de você integrar realmente o que o consumidor quer pagar e o que está agregando valor para ele, de você ter uma relação estendida com o seu cliente, de forma que você mantenha acesso a ele, tenha as informações e também a fidelização. E, por último, mas não menos importante, o aumento da competitividade. Aqui é um outro exemplo de uma pesquisa feita também na DTU sobre o ciclo de vida de um navio.
em que a gente tentou entender quais eram os principais componentes e subcomponentes desse sistema navio e como eles contribuíram para o total cost of ownership ao longo do tempo. E fazendo essa análise, o que a gente conseguiu concluir foram quais eram as áreas a serem focadas para essa indústria específica, quando desenvolvendo novos serviços e novos PSS, de forma que eles pudessem atacar a maior parte da fatia desse mercado. Eu comentei com vocês que o PSS surgiu no contexto de sustentabilidade, então surgiu com essas dimensões ambientais muito fortes, e que ao longo do tempo a gente foi percebendo também que ele trazia diversos benefícios para o negócio. E aí, quando falamos de sustentabilidade, a gente pode usar tanto a definição tradicional, em que temos 3 dimensões, ou a dimensão nested, em que a gente tem uma dimensão dentro da outra, sendo profit, dentro da sociedade, que tem que respeitar os limites do planeta. E aí a gente consegue ver diversos benefícios para cada uma dessas 3 áreas. Então, se a gente olha em termos de revenue e de lucro, a gente consegue perceber um cash income que é constante. Então, a gente consegue eliminar sazonalidades do mercado, tendo maior contato com o cliente ao longo do tempo de vida útil, aumentando a margem de lucro. Se a gente fala em termos de social e de pessoas, então, o que acontece é que nós podemos aumentar o acesso a esses produtos no mercado e também criar uma economia com uma maior geração de empregos relacionados à entrega desses serviços. E, por último, com relação à questão ambiental, a gente tem a desmaterialização desses serviços e produtos e também a gente garantir o fechamento do ciclo de vida ao longo do tempo. E hoje, basicamente, o que nós vamos discutir é que, para essa mudança acontecer de maneira segura, nós precisamos entender exatamente qual é o modelo de negócio, porque soluções técnicas muito parecidas, então aqui 2 empresas de carros elétricos que ofereciam um sistema de troca de baterias, como que uma faliu e a outra está crescendo absurdamente nos últimos 5 anos. Então, essa discussão não só do produto, do sistema e do serviço, mas também do modelo de negócio em torno deles. E existem diversos tipos de sistemas, produtos e serviços. Hoje, nós vamos ver exemplos desses 3 tipos. Então, a B-Blend, que é a próxima apresentação, ela vai mostrar um tipo de PSS mais orientado ao produto, que tem serviços relacionados e também pode ter consultoria e guia. Eu vou apresentar o caso da Volt, que é um caso de PSS mais relacionado ao uso e como a gente pode alugar equipamentos e fazer o leasing desses equipamentos de forma a aumentar a eficiência. E, por último, a JBT vai fazer uma apresentação sobre um tipo de PSS relacionado ao resultado e ao que nós estamos entregando aos nossos clientes. Então, eu volto daqui a pouco para falar sobre a Volt, mas, enquanto isso, vamos ouvir sobre a B-Blend. Obrigada.